Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e esta é a 8ª aula da matéria de regulamentos de tráfego aéreo. Hoje nós vamos falar sobre o serviço de alerta. Vamos lá? O serviço de alerta é o serviço prestado pelos órgãos ATS para notificar aos Centros de Coordenação de Salvamento Aeronáutico, conhecido pela sigla ARCC, a respeito de aeronave que necessite de apoio de busca e salvamento, que é o chamado serviço SAR, e auxiliar tais órgãos no que for necessário. Este serviço será prestado a todas as aeronaves em voo IFR, em voo VFR, exceto aquelas cujo voo não tenha sido notificado aos órgãos ATS e que se saiba ou se suspeite de que estejam sendo alvo de interferência ilícita, sequestro. O Centro de Controle de Área é o órgão responsável pela prestação do serviço de alerta dentro de uma FIR ou área de controle, seja ela CTA ou TA, sob sua jurisdição. Também servirá como base central para reunir todas as informações relativas a qualquer aeronave que se encontre em situação de emergência para transmitir tais informações ao Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico. Concomitantemente, as torres, os controles de aproximação e as rádios que tomarem conhecimento de uma situação de emergência de um voo VFR ou IFR serão responsáveis por iniciar a prestação do serviço de alerta, devendo notificar imediatamente a situação ao ACC, o qual, por sua vez, notificará ao Centro de Coordenação de Salvamento. É óbvio que durante a realização do voo, as aeronaves estão em contato com os órgãos de controle de tráfego, o Centro de Controle de Área, controle de aproximação, as rádios, as torres, né? Então, sempre que uma aeronave estiver numa situação de emergência, o piloto declara tal fato ao controle de tráfego, né, através de uma expressão chamada de Mayday, e a partir do momento que ele declara isso, o controlador pede para ele confirmar a emergência, ele confirma a emergência a partir daí. Então, ele passa a ter todo o apoio de tais órgãos para que essa situação seja atendida de forma mais adequada possível. Na eventualidade dessa aeronave sofrer um pouso forçado ou sofrer um acidente aeronáutico, os órgãos de controle de tráfego aéreo na qual o piloto estava em contato serão os responsáveis por iniciar o procedimento do chamado serviço de alerta. Esse serviço, na verdade, ele serve para apoiar o Centro de Coordenação de Salvamento e passar a eles todas as informações pertinentes ao voo da aeronave em questão. Normalmente, quem vai acionar o Centro de Controle de Salvamento é o Centro de Controle de Área. Portanto, sempre que o piloto estiver em contato com outros órgãos, como rádio, torre, controle de aproximação, essas informações, então, serão todas reunidas e centralizadas junto ao Centro de Controle, e a partir daí, então, o Centro de Controle tomará as devidas providências, tá? Então, basicamente, esse atendimento aos pilotos feito por parte do Centro de Controle de Área e apoiar o Centro de Coordenação de Salvamento naquilo que for possível, faz parte, então, do chamado serviço de alerta, tá? As aeronaves que tenham apresentado plano de voo visual e não tenham chegado ao aeródromo de destino, o serviço de alerta será iniciado pela torre ou rádio daquele aeródromo. Se, porém, esse aeródromo não possuir um órgão ATS, o serviço de alerta somente será prestado quando for solicitado pelo piloto, pelo explorador ou qualquer outra pessoa, por meio de acionamento direto dos recursos SAR, caso a aeronave não efetue contato telefônico após o pouso. A ideia é que quando a gente fala do serviço de alerta, existe 3 fases, né, distintas. A primeira fase é aquela em que o piloto se atrasa para chegar no seu destino. Então eles aguardam cerca de 30 minutos a chegada da aeronave, né, de acordo com o horário previsto. Depois que a aeronave passou 30 minutos que deveria ter chegado e não chegou, então, os próprios órgãos ATS dos aeródromos em questão serão os responsáveis por iniciar a prestação desse serviço, tá? A partir daí, então, será realizada uma série de procedimentos que nós vamos estudar aí na frente, para que o piloto, então, seja localizado e seja prestado, então, a ele todo o atendimento possível. O órgão ATS, sem prejuízo de quaisquer outras medidas, notificará imediatamente ao ACC que uma aeronave se encontra em situação de emergência.